O Mapa da Fé, um guia rápido pelas denominações cristãs. Em qualquer cidade do mundo, basta uma breve caminhada para notar a imensa diversidade do cristianismo. Igrejas batistas, católicas, metodistas, presbiterianas, pentecostais, cada uma com sua própria placa, sua própria arquitetura e sua própria forma de adorar. Diante de tantas diferenças, surge a pergunta: o que une todos eles? E o que exatamente os separa? Hoje vamos traçar o Mapa da Fé, um guia rápido pelas maiores e mais influentes denominações cristãs. Vamos explorar suas origens, suas crenças centrais e o que torna cada uma delas única. É importante lembrar, todos os grupos que mencionaremos hoje se identificam como cristãos. Todos eles, em sua essência, concordam com os fundamentos históricos da fé contidos no antigo Credo Niceno, que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, que nasceu da Virgem Maria, morreu por nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu e um dia voltará. O que os diferencia não é o destino final, mas os muitos caminhos que eles acreditam que nos levam até lá. Esta é a jornada pela fascinante família do cristianismo. Se você já se sentiu confuso com a variedade de igrejas e deseja entender o que cada uma representa, se acredita que compreender as diferenças é o primeiro passo para o respeito mútuo, deixe o seu like para se juntar a nós neste Mapa da Fé. E inscreva-se no canal Entre Fé e Fé, pois nossa missão é explorar todas as facetas da jornada espiritual. As grandes famílias do cristianismo. Para facilitar nossa jornada, vamos organizar os principais ramos do cristianismo em ordem alfabética, focando nas suas características mais marcantes. Anglicanos ou episcopais. Nascidos da Reforma Inglesa, os anglicanos são conhecidos por buscar um caminho do meio entre o catolicismo e o protestantismo. Sua fé se apoia em 3 pilares: Escritura, tradição e razão. Isso cria uma diversidade imensa. Algumas igrejas anglicanas, chamadas de Alta Igreja, têm missas que parecem católicas, com incenso e vestes elaboradas. Outras, a Baixa Igreja, são mais simples e parecem com cultos protestantes. O que os une é uma estrutura governada por bispos, daí o nome episcopal em alguns países, e uma rica herança litúrgica, como o livro de oração comum. Batistas. Se uma palavra define os batistas, é individualismo. O ponto central de sua fé é a experiência de conversão pessoal e um relacionamento pessoal com Jesus. Por causa disso, eles praticam o batismo do crente, acreditando que o batismo não salva, mas é um ato público de obediência que uma pessoa deve escolher fazer após já ter se tornado cristã. Isso os leva a rejeitar o batismo infantil. As igrejas são autônomas e independentes, e os rituais, como a Santa Ceia, são vistos como simbólicos. A ênfase está na Bíblia como única regra de fé e na liberdade de consciência de cada indivíduo. Católicos romanos, a maior e mais antiga denominação cristã. A palavra-chave aqui é autoridade. A Igreja Católica se vê como a única igreja verdadeira, fundada por Jesus sobre o apóstolo Pedro, o primeiro Papa. Essa autoridade, acreditam eles, foi passada de forma ininterrupta através da sucessão apostólica até o Papa atual. A salvação é alcançada pela fé, mas essa fé deve cooperar com a graça de Deus através da participação na igreja e em seus 7 sacramentos. O mais importante é a Eucaristia, onde através de um milagre chamado transubstanciação, o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. A tradição da Igreja e a Bíblia são vistas como fontes de autoridade igualmente inspiradas. Luteranos. Nascidos com Martinho Lutero e a Reforma Protestante do século XVI, os luteranos são a ponte entre o mundo católico e o protestante. Seu lema teológico é: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça.
Eles acreditam que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido apenas pela fé, sem a necessidade de obras. No entanto, mantêm uma adoração formal e litúrgica. Na Santa Ceia, eles não acreditam na transubstanciação católica, mas na consubstanciação, que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente e fisicamente presentes em, com e sobre as formas do pão e do vinho. Metodistas, ou wesleyanos. Surgindo de um movimento de renovação espiritual dentro da Igreja Anglicana, liderado por John Wesley, os metodistas adicionam um quarto pilar à fé: a experiência. Para eles, a fé não é apenas acreditar, mas sentir e vivenciar a ação do Espírito Santo. Eles enfatizam o caminho ou o método de crescimento espiritual, acreditando que, com o poder do Espírito e o livre-arbítrio, um cristão pode alcançar um estado de perfeição cristã ou santidade ainda nesta vida. Há um forte foco no serviço social, na justiça e no cuidado com os pobres, como uma expressão externa da santidade interior. Ortodoxos orientais. A segunda maior denominação cristã, que se separou de Roma no Grande Cisma de 1054. Se a palavra para os católicos é autoridade, para os ortodoxos é tradição e mistério. Eles também se veem como a igreja original, mas a sua autoridade não está em um único papa, mas nos concílios dos bispos e na sagrada tradição imutável. Eles são profundamente místicos, acreditando que Deus é, em sua essência, incompreensível, e só podemos conhecê-lo através de suas energias. Sua adoração é rica em ícones, cantos e incenso, vista como uma janela para o céu. A principal diferença teológica com o Ocidente é a crença de que o Espírito Santo só procede do Pai, e não do Pai e do Filho. Pentecostais e carismáticos. Nascidos no início do século XX, os pentecostais são o ramo mais vibrante e de mais rápido crescimento do cristianismo. O centro principal é o batismo no Espírito Santo, uma experiência distinta da salvação, onde o crente é cheio de poder. O sinal inicial mais comum dessa experiência é a glossolalia, ou o falar em línguas. Acreditam na atualidade de todos os dons espirituais mencionados na Bíblia, como a profecia e a cura divina. A adoração geralmente é espontânea, emocional e cheia de música contemporânea, enfatizando uma experiência direta e pessoal com o poder de Deus. Presbiterianos ou reformados. Se os batistas focam no indivíduo, os metodistas no espírito, os presbiterianos ou outras igrejas reformadas focam na soberania de Deus Pai. Nascidos dos ensinamentos de João Calvino, eles são os nerds da teologia. A crença central é que Deus está no controle absoluto de tudo, inclusive da salvação. Isso leva à doutrina da predestinação, ou calvinismo, a ideia de que Deus, desde a eternidade, escolheu quem seria salvo. Eles veem toda a Bíblia através da lente das alianças que Deus fez com a humanidade. Sua adoração é tradicionalmente mais sóbria, organizada e focada na pregação expositiva da Bíblia. A Santa Ceia é vista como uma presença espiritual de Cristo, não física. O grande divisor: a autoridade. Então, com tantas diferenças, o que realmente separa um católico de um protestante? Em uma palavra: autoridade. Para católicos e ortodoxos, a Igreja, seja através do Papa ou da tradição, tem a autoridade final para interpretar a Bíblia. Afinal, foi a Igreja que compilou e canonizou a Bíblia. Para os protestantes, a Bíblia tem a autoridade final acima de qualquer tradição ou instituição da Igreja. É o princípio de sola scriptura. É por isso que existem milhares de denominações protestantes. Se a interpretação da Bíblia é a chave, e as pessoas interpretam de forma diferente,
novas igrejas podem se formar. Para os protestantes, a unidade é espiritual, não necessariamente institucional. Conclusão: batistas, anglicanos, católicos, luteranos, metodistas, ortodoxos, pentecostais, presbiterianos. O mapa da fé cristã é vasto, complexo e por vezes confuso. Mas talvez a diversidade não seja um sinal de fraqueza, mas de riqueza. Cada tradição, com sua ênfase única no indivíduo, na razão, na autoridade, na graça, na experiência, no mistério, no poder ou na soberania, nos oferece uma janela diferente para olhar para o mesmo Deus. Uma janela que, em toda a sua diversidade, continua a apontar para o mesmo centro, o espaço sagrado entre a fé e a fé.